Convido você a abrir sua Bíblia comigo lá em Gálatas, agora no capítulo 4. Nós fizemos uma leitura no capítulo 3. Agora eu convido você a abrir no capítulo 4, dos versículos de 1 a 7. Gálatas 4, de 1 a 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Vamos orar mais uma vez? Graças rendemos-te, nosso bom Deus, por tua palavra, e te rogamos que por ela o Senhor nos oriente, nos fortaleça, nos sustente por esta semana, no nome de Jesus. Amém. Há uma pergunta que eu gosto de fazer de vez em quando, e é bem simples. Todos são filhos de Deus? Você já parou para pensar? Todos são filhos de Deus? Parece simples, né? Mas não é. Não é tão simples assim. Se nós falamos que todos são filhos de Deus, a gente está ignorando metade da história da humanidade. Nós só consideramos, como passamos a ser considerados filhos depois da ressurreição de Cristo Jesus e do Espírito Santo. Até então, somente havia criaturas. Sim, todo ser humano é criatura de Deus e não filho de Deus. Feitos à imagem e semelhança de Deus, mas não são filhos, são criaturas. Como assim, pastor? Que negócio é esse? Todos então não são filhos de Deus? Não são. Olha o versículo que a gente aprendeu de cor, João 3,16. O que diz? Vamos juntos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo mais decorado da Bíblia deixa claro que só há um Filho de Deus. Só há um Filho de Deus. Poxa, pastor, eu sempre falei, eu também sou filho de Deus, eu também mereço. Todos somos filhos de Deus, nós também merecemos. Não, todos somos criaturas. E muito bem criado por Deus. De uma maneira maravilhosa. A imagem e semelhança de Deus, isso é sublime. Isso é excelso. Ser feito à imagem e à semelhança de Deus é uma honra. Mas chamarmos-nos de filhos, sem saber no que isso implica, é usurpar. O que é usurpar? É você sentar num trono que não é seu. É você tomar uma herança que não é sua. É você estar ali sentando junto com os filhos, tomando a mesma parte, mas você não tem herança nenhuma com aqueles filhos. Você está usurpando, tomando algo que não é seu. Sentando num trono que não é seu, tomando alguma coisa que não é sua. Não é somente roubo, é usurpação. E por vezes nós assim o fazemos quando nós não entendemos o porquê que nós chamamos Deus de Pai. E hoje, no Dia dos Pais, eu gostaria de lembrar por que nós podemos chamar Deus de Pai, se é que nós podemos chamar Deus de Pai. E esse texto já deixou claramente para nós escrito o que nós éramos e o que nós somos. Aqueles que creem em Cristo Jesus. Aqueles que de fato creem que Cristo Jesus morreu no seu lugar para a salvação. Por que chamamos Deus de Pai? Então eu quero explicar para vocês o antigo estado, o novo estado e a confirmação disso. Bem simples. 3 pontos rápidos e bem simples para nós entendermos melhor essa questão e adorarmos a Deus cada vez mais de uma maneira plena e perfeita, da maneira que assim Ele exige de nós. Então, primeiro, o antigo estado, criaturas e não filhos. Dos versículos 1 a 3, ele vem falar, vamos ler. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo.
mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Ele usa um exemplo de crianças, onde aqui normalmente os pais já faleciam, só que a criança não tinha o direito de já sair usando a herança que lhe cabia. Ele tinha que ficar sujeito aos próprios servos. Aquele que servia a ele tinha que ficar sujeito até atingir uma certa idade. Assim somos nós. Menor de idade, se você merece uma herança, essa herança vai ficar ali guardada e presa até que você atinja a maioridade. E quando você tiver mais de 18 anos, você vai poder administrar a sua herança. Certo? Se vocês não sabiam, agora vocês sabem. Principalmente os menores aqui, ó. Tá cheio, então prestem atenção. Se um dia vocês, espero que não, e oro para que não, mas se ficarmos órfãos antes dos 18 anos, não podemos administrar tudo antes da maioridade. Somente aos 18 anos que há essa possibilidade de administração. É lógico, há pessoas que vão ficar com a tutela e vão administrando para o seu proveito até a sua maioridade. Então é isso que Paulo está falando. Enquanto nós estávamos como criança neste mundo, estávamos sujeitos à lei. Estávamos sujeitos aos nossos próprios servos. Aquilo que deveria nos servir, nós estávamos sujeitos a ele. Então, o que ele está falando aqui é que nós servíamos, até também, o versículo 3 fala dos rudimentos do mundo. Estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, né, e recebendo a devida punição da lei, conforme ali um bom servo faria para educar o filho do seu senhor até ele alcançar a maioridade. Então, servindo aqui a lei, lembra? Antigo, antes da vinda de Cristo, antes do Espírito Santo descer aos cristãos. Antes disso, estávamos sujeitos à lei, e como sujeitos à lei, servindo a lei, nós tínhamos a punição dela. Quem peca, paga. E o que acontecia? Sempre há duas consequências do pecado. A consequência imediata e a consequência eterna. O que significa isso? Quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, Gênesis no capítulo 3, a promessa é que certamente eles morreriam. Eles não morreram imediatamente, fisicamente, mas espiritualmente morreram. Imediatamente. Aconteceu uma morte espiritual e uma separação de Adão e Eva com Deus. Ao ponto de que Deus teve que ali então sacrificar um animal, pegar a pele do animal e cobrir o pecado de Adão e Eva. Cobrir, porque eles estavam nus, tentaram com folha de figueira se cobrir. Deus falou, não, isso não é suficiente, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. No Gênesis ele já mostra isso. Então ele toma a pele de um animal e cobre o pecado de Adão e Eva, cobre a sua nudez. E desde então nós entendemos que há consequências imediatas, um animal teve que morrer pelo pecado deles. Eles foram expulsos do jardim do Éden. Foi dito ao homem, do suor do teu rosto comerás. Para a mulher foi dito, eu vou aqui multiplicar as dores do parto. Vai acontecer isso e começa a dar várias consequências do pecado, imediatas, consequências terrenas. A consequência eterna já tinha acontecido. A morte espiritual, a separação com Deus. Então, quando nós estamos sujeitos à lei, a única coisa que nós podemos fazer é andar na linha ou então nós sofremos. Única e simplesmente isso. Como nós lemos em Gálatas 3, a lei não nos salva. A lei simplesmente, se nós seguimos ela, nós não somos condenados, mas nós não somos salvos da separação eterna com Deus. Nós não somos religados com Deus. A morte espiritual que aconteceu desde Gênesis, lá no capítulo 3, isso continua perpetuando. Pela lei, isso não é ligado novamente. Nós continuamos dependendo da misericórdia, da graça de Deus, para ter um relacionamento com Ele. Aqui quando ele fala de rudimentos do mundo, no versículo 3, quando nós estávamos sujeitos, nós podemos entender como qualquer forma que o mundo funciona. A cultura do mundo, né, as festas que eles celebram, é o que a cultura nos manda fazer e celebrar. Por exemplo, a Páscoa surgiu lá em Êxodo, quando os hebreus estavam no Egito como escravos e ali foi ordenada a Páscoa. Como nós celebramos a Páscoa? Normalmente, como que o mundo celebra a Páscoa? Com coelhinho e ovos de chocolate. Não tem nada a ver com o início da Páscoa. Nada. E se nós, né, aqui ele fala, antigamente estávamos sujeitos aos rudimentos do mundo, celebrando assim como o mundo celebra, adorando como o mundo adora, fazendo aquilo que o mundo nos manda fazer.
Mas depois de uma maioridade, depois de conhecer a Cristo, continuar sujeito aos rudimentos do mundo, ou seja, celebrar a Páscoa com coelhinho e com ovos de chocolate, tudo bem, eu amo chocolate, eu gosto. Mas troca esse coelho por um cordeiro. Seja um pouco mais crente. Coelhinho não tem nada a ver com a Páscoa. Nós estamos tirando o significado que é Cristo Jesus, o maior significado da Páscoa, e colocando um intruso ali no meio, que não tem nada a ver. Nós prestamos um desserviço aos nossos filhos quando nós incentivamos essas coisas. Nós prestamos uma falta de adoração a Deus quando nós fazemos esse tipo de coisa. É triste quando nós nos submetemos aos rudimentos do mundo, tendo já a mente aclarada pelo Evangelho da graça de Cristo Jesus. Então, algumas coisas nós devemos lembrar. Esse é o antigo estado. Se nós estávamos sujeitos aos rudimentos do mundo, esse é o antigo estado. O novo não é assim. Lembre-se, eu estou falando do antigo. Os que estavam presos aos rudimentos do mundo é o antigo estado, antes de conhecer a Cristo Jesus, antes de se entregar ao seu Salvador, antes de ter o Espírito Santo habitando em ti, clamando Abba, Pai. Outra coisa, também, que aí já é um bom exemplo que normalmente nós fazemos, é o carnaval. Pelo menos eu não conheço crente que vai lá para atrás de um desfile de escola de samba, fica lá dançando, coloca as fantasias e vai lá sambar no carnaval, vai desfilar no carnaval. Bom, pode ser que vocês conheçam, eu não conheço, eu conheço os crentes que fazem o contrário. No carnaval, já falei para vocês, mas volto a dizer, o carnes vales, se valer da carne. Por quê? O carnaval foi colocado, é uma mescla, né, da Igreja Católica, Apostólica Romana, com a Umbanda, também mesclou tudo, e fazia ali a quaresma da Igreja Católica e o se valer da carne da Umbanda. Eles mesclaram duas festividades e eles comiam muita carne no tempo do carnaval porque ia ficar 40 dias sem comer. Não é isso a quaresma católica? Você fica 40 dias comendo peixe? Não é só na sexta-feira santa não, viu? É durante os 40 dias que eles defendem isso. Só que aí é muito pesado, né? Peixe é caro. Vamos fazer só sexta-feira santa. Alguns fazem assim, mas o que eles faziam? Carnaval. Eu vou comer muita carne agora porque eu vou ter que ficar 40 dias sem comer. E o que alguns fazem? O que entrou a cultura mundana? Vamos fazer uma festa onde toda a nossa carne vai celebrar. O nosso ego vai se inchar, vai se inflar, porque durante 40 dias a gente vai ter que fazer jejum e abrir mão de muita coisa. Então vamos nos valer da carne e não do espírito. Certo? Essa é a festividade. Mas o que eu disse que os cristãos dão um bom exemplo? Eles saem para um retiro espiritual. Eles não se valem da carne no carnaval, mas eles se valem do espírito. A maioria das igrejas fazem um retiro espiritual para não ficar com o mundo se valendo da carne, mas se retiram para alimentar o seu espírito e se preparar para a guerra contra a carne. Isso é maravilhoso. Quando os cristãos não estão sujeitos aos rudimentos do mundo, quando eles observam essa oportunidade e falam, não, eu vou fazer do meu jeito, de um jeito que adora o meu Deus, de um jeito que alegra o meu bom Pai. Então, para não ficar só o pastor puxando a orelha de um lado, né? Vamos falar das coisas boas que nós fazemos. Nós não nos valemos da carne quando o povo se vale da carne. Nós alimentamos o nosso espírito de uma maneira maravilhosa. E é gostoso. Comunhão, diversão e palavra de Deus. É algo precioso os nossos retiros espirituais de carnaval. Espero que possamos voltar no próximo carnaval já. Eu estou ansioso para voltar a tudo isso. Então, completando essa primeira parte, lembrando, a lei não salva, mas ela conduz ao Salvador. Paulo, aqui em Gálatas, nos 3 primeiros capítulos, ele está lembrando isso. Vocês estão voltando à lei, mas a lei não faz nada por vocês, quem faz é Cristo Jesus. A lei fala como que você tem que andar, mas ela não te salva, quem salva é Cristo Jesus. A lei não nos torna filhos, mas quem cumpriu a lei compartilha conosco a herança. Então vamos para o segundo ponto, que vai falar do nosso novo estado. Qual que é o novo estado? O novo estado daquele que crê em Cristo como seu Salvador é de adoção de filho. É daquele que pode dizer Abba, Pai. Abba, meu pai. É pai. O Abba e pai é pai, pai, tá? Não pense que Abba é uma palavra diferente. Abba, pai, significa pai, pai. Não muda nada. É só um termo hebraico e aqui já o em português. E aí está a partir do versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Todos são filhos de Deus? Não.
aquele que recebe o Espírito de Deus, ele é um filho adotivo. A Bíblia está falando isso. A Bíblia está deixando isso claramente para nós. Nós recebemos a adoção de filhos, no qual nós podemos clamar Abba Pai. Quando Cristo vem, no tempo oportuno, ele nos resgata de uns servos que nos deixavam escravizados, nos deixavam presos, e nos dá a adoção por meio do Espírito Santo, para que nós possamos clamar Abba Pai. No versículo 4 está falando essa plenitude do tempo. Pastor, tem um monte de palavra difícil aí. O que é isso, plenitude do tempo? É o tempo perfeito, quando se completou o plano de Deus. Quando fala de plenitude, lembre-se de pleno, e que pleno é completo. Então, quando se completou o tempo, Jesus veio. Havia necessidade de se cumprir muitas coisas, e quando elas se cumpriram, e a última delas era a vinda de Elias, João Batista, a qual aplanaria o caminho do Senhor, voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, aplanai as suas veredas. Ou seja, o último que faltava para se cumprir era João Batista anunciando que aquele que viria após ele estava preparando o terreno para que a carruagem real pudesse vir e passar. Então, quando se cumpre tudo que deveria ser cumprido pela boca dos profetas, vem então o grande Messias. A plenitude do tempo. Quando tudo se completa, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Por quê? Porque precisava que alguém que sofre a mesma coisa que nós sofremos, que sente a mesma coisa que nós sentimos, que é tentado da mesma maneira que nós somos tentados, era necessário que um viesse e saísse vitorioso, e com sua vitória nos entregasse aquilo que lhe era digno. É como se fosse assim, todo mundo está tentando fazer uma prova e não consegue, está jogando um joguinho e não consegue passar aquela fase, e está tentando e ninguém consegue. Então vem um, igual a nós, não um computador, mas uma pessoa, carne e osso, vem ali e completa esse desafio, passa a última fase desse joguinho, e o que ele faz? Ele coloca o nosso nome de crédito. Ele passa, ele ganha, ele conquista, e quando ele sobe no pódio, ele olha, ele desce do pódio e nos coloca no primeiro lugar. É isso que Cristo faz na sua vida. Ele não pecou em nenhum momento. Em todo momento ele foi pleno e perfeito. E o que ele fez no fim da sua vida? Ele foi pendurado no madeiro. Lembra de Gálatas 3, versículo 13? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele, o santo e perfeito, o pleno e poderoso, se torna maldito, amaldiçoado. Ele toma a nossa maldição para ele e nos dá a sua graça. Nos dá a medalha de ouro que cabia a ele, porque ele conquistou. Ele foi fiel. Ele então pega a medalha dele e coloca no nosso pescoço e fala: pode chamar o meu pai de seu pai. Isso é a adoção de filhos que ele faz conosco. Quando nós cremos em Cristo Jesus, quando nós acreditamos que ele é o nosso Senhor, ele entrega tudo aquilo que ele conquista para nós. A herança que ele merece, ele entrega para aquele que nele crê. Olha que maravilha! Olha que bênção! Olha, isso é graça. Quem merecia isso? Pecamos, mentimos, roubamos, machucamos pela maldade. Fazemos algumas coisas às vezes maldosas mesmo. Nós não merecemos nada disso. Desrespeitamos, xingamos. Cometemos pecados diariamente. Nós não merecemos. Mesmo assim, nós nem teríamos lugar nem no terceiro, nem no segundo, nem no primeiro lugar. A gente ia ficar o último qualificado nas Olimpíadas. Vamos aproveitar aí o período, né? Para subir no pódio, nós seríamos os últimos colocados. O que Cristo faz é ele descer do pódio e coloca todo mundo no primeiro lugar. E vem falar: vem para cá. Aquilo que eu ganhei, eu coloco para você. Você acredita em mim? Você acredita que eu fiz isso por você? Sim, acredito. Então venha. Toma este lugar. Toma este lugar e receba o meu pai como seu pai. Aí sim, nós recebemos a adoção de filhos. Versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba Pai. Como testemunha, como prova, como evidência de que nós somos filhos de Deus, nós temos o Espírito Santo em nós que clama.
Abba, Pai. Como diz em Romanos, capítulo 8, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele confirma. Você recebeu a adoção de filhos, você pode chamá-lo Deus de Pai. Agora sim você pode falar, Deus é o meu Pai. Pode ver que os judeus não chamavam Deus de Pai, eles chamavam de Pai Abraão. Se você der uma olhada no Novo Testamento, ali com Jesus, eles vão falar o Pai Abraão, Pai Abraão, Pai Abraão, constantemente. Mas eles não se referem a Deus como Pai. Eles sabiam que eles não deveriam se referir dessa maneira. Mas depois que Cristo Jesus vem ao mundo, morre na cruz do Calvário, ressuscita no terceiro dia e sobe aos céus enviando o seu Espírito Santo para descer a nós, ele nos diz que nós podemos chamá-lo de Pai. Porque ele nos deu essa herança. Então a certeza que nós temos disso é o Espírito Santo falando em nós, falando ao nosso coração, consolando a sua vida, falando com você. Por vezes você fala, poxa, mas parece que Deus está falando comigo. Estou entendendo um negócio como se Deus estivesse falando comigo. O Espírito Santo aqui parece estar confirmando algumas coisas. Ô pastor, não estou entendendo. Eu estou orando ali, daqui a pouco eu sinto que uma voz tem falado comigo de uma maneira assim, é o Espírito Santo confirmando que ele está ouvindo. Que ele está te falando, chame-o de Pai. Chame-o de Pai. Que se você crê em Cristo Jesus, de fato pode chamá-lo de Pai. E por fim, qual que é a consequência da adoção? Aquilo que eu já falei para vocês. No versículo 7 vai falar da herança. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então, se nós somos de fato filhos, nós desfrutamos da herança, nós desfrutamos do prêmio que Cristo Jesus nos dá, que servia a Ele, que cabia a Ele, e nós podemos ganhar. Mas para vocês entenderem por que Paulo está escrevendo isso aos Gálatas, é porque os Gálatas, entendendo isso, o que eles fizeram? Eles voltaram a sacrificar animais lá no templo. Eles estavam fazendo sacrifícios judaicos. Eles voltaram à lei cerimonial. Eles tinham ali que lavar as mãos se tocarem alguma coisa imunda. Eles não podiam tocar no leproso. Eles não podiam tocar em alguém que estava com sangue, ensanguentado ali, porque senão se tornava impuro. E se isso acontecia, eles tinham que fazer todo o ritual. Eles estavam voltando ao judaísmo. Eles estavam voltando ao antigo estado. Paulo está falando, vocês já são novos. No início da carta ele fala, admira-me que rapidamente vocês abandonaram a Cristo e estão seguindo a lei. Não estou dizendo aqui que seguir a Cristo é rasgar o Antigo Testamento. Eu estou dizendo que Cristo cumpriu a lei cerimonial. Cristo cumpriu a lei de maneira que nós não precisamos cumprir todos aqueles ritos judaicos. O que nós precisamos cumprir é o que Cristo nos manda da lei. Amar a Deus acima de todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos. E isso implica em muita coisa. Isso é o resumo da lei. E nós fazendo dessa maneira, nós de fato conseguiremos cumprir a lei que precisa ser cumprida hoje em nossos dias por nós. Então os Gálatas, eles estavam entendendo de uma maneira errada. É como se Paulo virasse para eles e perguntasse assim, por que vocês estão abrindo mão da liberdade no espírito e abraçando a ritos de homens? E por vezes a igreja evangélica tem feito isso, abraçando usos e costumes de homens e abrindo mão da liberdade que há no Espírito Santo, exigindo que as pessoas entrem num molde perfeitamente quadrado, enquanto o Espírito Santo é um vento que a gente não sabe de onde vem para onde vai. Exigências e exigências, porque senão você não vai ter o seu pedacinho no céu, senão você não merece a salvação. Não, merecer eu não mereço mesmo, em hipótese nenhuma, mas Cristo merece e Ele me deu, e já que Ele me deu é minha. E por vezes, alguns escravizadores vão tentar escravizar o povo de Deus, para voltar ao antigo estado, mas nós devemos lembrar, se nós somos filhos, e temos o Espírito Santo clamando Abba, Pai em nós, não precisamos mais nos prender aos ritos de homens, nós precisamos olhar para a liberdade do Espírito Santo e para o amor de Cristo Jesus. Concluindo, irmãos, só somos filhos quando nos tornamos assim pelo Espírito, pelo novo nascimento. Só pode chamar Deus de Pai aquele que foi nascido novamente e recebeu o Espírito Santo como confirmação desta herança. Então só pode chamar Deus de Pai, você só pode falar Deus é meu Pai, se de fato você nasceu de novo,
se você reconhece que o Espírito Santo está em você e você pode chamá-lo de Pai. Porque somente pelo Espírito nós podemos verdadeiramente chamar Deus de Pai. Da mesma maneira, assim como os Gálatas estavam tentando voltar aos antigos rudimentos, lembremos que quando nós temos tamanha herança de liberdade, não escolhemos a prisão, nos aprisionar e nos acorrentar. Por fim, o que nós podemos fazer? Bom, duas coisas bem simples. É muito simples. Sua palavra foi para lembrar quem é de fato o nosso Deus e por que nós podemos chamar o nosso Deus de Pai. E arraigados e firmados nisto, com isso muito fixo na cabeça, eu tenho aqui duas coisas muito simples. Primeiro, se você ainda não tem essa certeza, se você ainda não pode falar ao pastor, eu não sinto o Espírito Santo em mim, então eu não posso chamar Deus de Pai? Bom, fale com Deus. Clame a Deus. Peça para que o Espírito toque ao seu espírito e confirme que você é filho de Deus. Fale com Ele. Clame-o. Ore para que nós juntos possamos clamar, Abba Pai. Para que nós juntos possamos orar ao nosso bom Pai. Assim como Jesus nos ensinou, Pai nosso que estás no céu. Para que nós possamos falar dessa maneira. E por fim, se você já crê, vive em conformidade com a herança que você há de receber, que você já recebeu, e a plenitude dela que virá na consumação dos séculos, no retorno glorioso de Cristo Jesus. E o que é viver em conformidade com isso? Bom, é lembrando que o Evangelho transforma a nossa vida. Não estamos num antigo estado, mas num novo estado. No estado não mais de servir aos antigos rudimentos, mas servir a Cristo Jesus com tudo aquilo que nós somos e com tudo aquilo que nós temos. Isso é maravilhoso, isso é excelso a nós. E lembrando que o Evangelho, ele não exige obediência. O Evangelho, ele exige fé. E ele produz a obediência. E a obediência será prazerosa. Servir e amar a Deus será algo prazeroso e agradável. Isso é maravilhoso. É maravilhoso quando nós olhamos falando, pastor, mas eu vou para a igreja, o senhor vai falar que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo. Não, eu vou falar que você tem que ter fé. E a fé em Cristo Jesus vai produzir em você obediência. Não a mim e não a essa instituição, mas obediência a Deus. O Pai que merece a nossa obediência. O Pai que nos ama e enviou o Filho unigênito para que nós também pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Vamos orar? Graças rendemos-te, nosso bom Deus, por esta palavra. Graças rendemos-te, nosso bom Pai, porque o Senhor nos ama. Nos ama ao ponto de entregar Cristo Jesus na cruz do Calvário para que nós pudéssemos também sermos chamados de seus filhos, para que nós pudéssemos também receber a herança do Senhor, pelos méritos de Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus, por Cristo Jesus ter se feito maldito em nosso lugar e nós fôssemos feitos justiça de Deus. Graças nós te rendemos. Graças te rendemos e rogamos que a cada dia, todos os dias, que o teu Santo Espírito testifique com o nosso que somos seus filhos. E se assim não estivermos sentindo, ó bom Pai, que o Senhor nos impila cada vez mais e mais a ter fé, nos conduza a ter mais fé. Como disseram os discípulos, ajuda-nos na nossa incredulidade, ajuda-nos na nossa falta de fé. E assim que nós também rogamos, se nós não estamos ouvindo a voz do Espírito, ajuda-nos na nossa falta de fé, para que nós possamos clamar com o Espírito Santo do Senhor, que habita em nós, Abba, Pai. No nome de Cristo Jesus, nós somos gratos pelo perfeito Pai que o Senhor é, pela bênção maravilhosa que o Senhor nos dá. No nome de Jesus. Amém.